Como vocês estão, amantes do escuro? No vídeo de hoje, exploraremos assustadoras histórias de terror que se entrelaçam com o mistério e a escuridão da igreja. Prepare-se para mergulhar no desconhecido e descobrir os segredos que se escondem por trás de suas sagradas paredes. Olá, amantes do escuro! A história de hoje se passa em um convento nos arredores de uma pequena cidade no leste da Inglaterra. Como todos já ouvimos falar e aprendemos, a vida em um convento não é nada fácil, pois geralmente são lugares fechados, isolados e frios. Eles têm horários rígidos, tanto para as orações quanto para as diferentes tarefas diárias. Sem falar no celibato ou no voto de silêncio. Para suportar este dia a dia é preciso ter muita fé e uma boa convivência. A figura mais importante em um desses mosteiros é o abade, que significa padre. As coisas começaram a ficar confusas quando, da noite para o dia, o superior do mosteiro desapareceu. Em seu quarto, eles encontraram um bilhete explicando que ficaria fora por alguns dias. Ele havia sido convocado para uma reunião urgente na Praça do Vaticano e teria que partir imediatamente. A nota dizia que, para cumprir as funções do padre em sua ausência, era necessário solicitar a ajuda de um substituto. Ele iria demorar alguns dias para chegar. Então as freiras ficariam encarregadas do funcionamento correto do convento. Não houve nenhum problema durante esse tempo. Elas sempre foram pontuais para orar e cumpriam com os seus deveres como irmãs. 4 dias depois, bateram à porta do convento. As freiras foram todas juntas. O novo padre havia chegado e queriam lhe dar as boas-vindas para que ele ficasse o mais confortável possível. Assim que elas o viram, sentiram um grande arrepio. Ele era um homem idoso e vestia trajes eclesiásticos. Ele usava uma batina preta, combinando com seu olhar profundo e frio. Entrou no convento e não cumprimentou ninguém. Nem mesmo os que esperavam, e trancou-se em seu quarto. Essa atitude fez com que as irmãs quebrassem o voto de silêncio, perturbadas e assustadas com a primeira impressão que o homem havia lhes causado. Depois de um tempo conversando, elas voltaram para os seus respectivos quartos. E como todos os dias, elas teriam que se levantar às 6 da manhã para cantar no coral e depois ir à missa receber a comunhão. Durante a cerimônia, o fato de um novo abade ter decidido pular a oração de abertura não passou despercebido. Ele pegou um cálice cheio de um líquido vermelho, supostamente vinho, e deu a cada freira um gole enquanto dizia: "Quem bebe meu sangue mora em mim e eu nele." 2 horas depois, todas elas acordaram em meio à fumaça de incenso e cruzes invertidas. A pessoa que havia lhes dado o seu sangue para beber agora tinha uma pele vermelha igual aos seus olhos, 2 chifres e um sorriso maligno no rosto. Elas saíram da sala direto para a cidade, armadas com facas e tochas, queimando tudo que estava em seu caminho. Elas assassinaram cruelmente todas as pessoas que viram para levar o corpo ao seu superior. Na noite seguinte, alguém bateu à porta do convento, dizendo que era o novo abade. As freiras abriram a porta. O grito de dor teria sido ouvido na cidade vizinha, se estivesse alguém vivo lá. O verdadeiro substituto acabou pendurado num enorme crucifixo, na mesma sala onde as freiras rezavam e bebiam vinho. Essa foi a imagem que o abade encontrou quando voltou de sua reunião no Vaticano. Como vocês estão, amantes do escuro? Hoje viajamos para Cuenca, na Espanha, para falar sobre uma lenda famosa, a Cruz do Diabo. Disse que há anos atrás vivia um jovem muito bonito com o dom da palavra. Todas as garotas estavam apaixonadas por ele. O menino usou todos os seus encantos para atraí-las. E depois de promessas quebradas, ele as abandonava e as enganava. Mas um dia tudo mudou. Uma jovem chamada Diana veio à cidade. Ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto e desde o primeiro momento, ela roubou seu coração. No entanto, ao contrário das outras garotas, Diana o rejeitou. A jovem conhecia bem a reputação do rapaz, embora ele falasse doce e gentilmente. Quando ele tentava paquerá-la, ela o evitava e fugia do assunto. Era a primeira vez que o jovem foi rejeitado, e longe de desistir, ele começou a ficar obcecado em conseguir que ela fosse a sua parceira. Então ele tentou conquistá-la com flores, cartas de amor e todos os detalhes que ele pudesse pensar para tentar chamar a atenção dela. Um dia, o menino recebeu uma carta. Era de Diana, que o chamava na porta do Ermita de los Angustias. Nela, lhe dizia que eles teriam um encontro na Noite dos Mortos. Naquela noite, não conseguiu conter sua emoção.
Finalmente, depois de tanto trabalho e rejeições, ele conseguiu seduzir Diana. Vestiu-se, perfumou-se, vestiu as suas melhores roupas e dirigiu-se ao local onde conheceu a jovem. O céu estava cheio de nuvens negras, mas isso não o desanimou. Quando chegou à entrada de La Ermita, na chuva, encontrou Diana vestida como uma verdadeira princesa. Uma onda de paixão o consumiu e ele começou a beijá-la como se não houvesse amanhã. Incapaz de se conter, uma de suas mãos levantou a saia da garota. Ele ainda estava beijando quando olhou para baixo e viu um grande casco espreitando sobre suas roupas. Naquele momento, um relâmpago iluminou o céu e o rosto de sua companheira mudou completamente. Diana havia se tornado o diabo, um ser monstruoso que não parava de rir alto. O menino, horrorizado, fugiu e agarrou uma cruz que estava próxima. Ele a abraçou orando a Deus para salvá-lo. O demônio que o perseguia alcançou o jovem no momento em que ele abraçou a pedra, o atingiu com uma garra que roçou seu ombro. Quando abriu os olhos, a fera não estava mais ali, mas sim os traços daquele arranhão, que se refletiam no monumento. Atualmente, a pata ainda está na cruz dessa ermita, onde naquela noite, o diabo se transformou em uma jovem inocente para dar uma lição em um malandro. Olá, amantes do escuro! Hoje traremos para você uma história terrível, que certamente não deixará ninguém muito feliz. Agarre-se em suas poltronas e aproveite o terror. Helena morava na cidade do México. E sua vida tinha sido muito difícil, mas ela conseguiu seguir em frente. A sua mãe a criou sozinha e com muito esforço. Ela nunca soube quem era o seu pai, mas também não se preocupou em saber. E pela contradição do destino, a história se repetiu. Ela conheceu um jovem bonito que prometeu a ela um mundo. Mas tudo não passava de uma mentira. Ela se viu sozinha e grávida, em seu 8º mês de gestação. A princípio, ela pensou que sua vida estava acabada e que ela não iria sair daquela situação. Mas se lembrou de como sua mãe já falecida trabalhou para que ela tivesse uma vida melhor e decidiu lutar por sua pequena Carmen. E foi o que ela fez. Com muito esforço, assim que se recuperou do parto, começou a trabalhar. Ela pediu à sua sobrinha que cuidasse do seu bebê enquanto trabalhava, e assim foi durante meses. O primeiro ano foi muito próspero. A menina estava saudável e muito feliz. Definitivamente valeu a pena o sacrifício. Mas as preocupações logo chegaram, logo após o seu primeiro aniversário. Ela começou a notar coisas muito estranhas em Carmencita. Uma noite, quando chegou à casa da sua sobrinha depois do trabalho, ela pensou ter visto 3 pontos de luz perto do telhado, como se fossem bolas de fogo. Ela não deu muita importância e achou que era um reflexo do vidro. Mas com o passar dos dias, ela começou a se preocupar, pois a via frequentemente. Além disso, toda vez que isso acontecia, a sua filha chorava muito. Depois de um tempo, ela decidiu contar para a sua sobrinha. Ela achou que a sua sobrinha não acreditaria e até mesmo riria do ocorrido. Mas não. Ela olhava assustada e afirmava balançando a cabeça. Ela disse ter notado que em certos momentos a garota se comportava de maneira estranha e aparecia em posições impossíveis para uma criança. Ela não tinha visto as bolas de fogo, mas contou imediatamente à tia que poderia ser bruxaria. Ela teria que achar uma solução, pois naquela época se dizia que haviam espíritos que levavam os bebês. Ela ficou um pouco assustada, mas decidiu esperar para ver o que acontecia. Naquela época também não acreditavam muito em coisas sobrenaturais, mas nem imaginariam que isso mudaria suas vidas. E os primeiros sintomas foram diversos hematomas que apareciam no corpo da menina. Ela não entendia como poderiam aparecer tantos dia após dia. Naquele momento, ela decidiu consultar um especialista em magia. Ele disse a ela que eram de fato espíritos que queriam a alma da sua filha, que eram perigosos e quando escolhiam suas vítimas era difícil de escapar. Ele recomendou que ela fizesse a oração das 12 verdades enquanto dava um nó em um fio vermelho. Naquela mesma noite, assim que viu as luzes de longe na companhia de sua família, ela começou a orar. Elas ficaram em choque quando começaram a ouvir batidas fortes em toda a casa. Até que de repente as batidas pararam e as luzes desapareceram. A menina se acalmou e ela pensou que tudo estava acabado, mas não, as coisas pioraram. Com o passar dos dias, a sua sobrinha começou a notar que as coisas em casa estavam se mexendo. Ela também ouvia portas batendo enquanto estava sozinha, e às vezes até gargalhadas. Desesperadas, voltaram a consultar o especialista, que recomendou que fizessem a mesma oração, mas agora com um círculo de sal.
E assim fizeram, prepararam tudo e certa noite no meio da rua começaram a orar em volta do círculo. Quando elas começaram, todos ficaram com medo ao ouvir gritos terríveis, mas não viram nada. E de repente, no meio do círculo, a silhueta de uma mulher caindo do céu foi desenhada. Essa figura se contorceu de dor como se estivesse queimando no inferno. Os gritos eram tão altos que assustaram vários vizinhos, que saíram de suas casas e começaram a orar também. Assim que terminaram a oração, a silhueta desapareceu. E desde então, as coisas começaram a melhorar. Mas ela sabe que enquanto a menina for pequena, aquela alma condenada pode voltar a qualquer momento. Bem-vindos a um novo vídeo cheio de terror, amantes do escuro. Hoje, contaremos a história de Mike, um jovem que deixou de ser ele mesmo depois de viver a história que você está prestes a descobrir. Mike era um menino quieto, o estereótipo típico de um jovem obediente que nunca se mete em problemas. Aquele filho que todo pai deseja ter. A sua melhor amiga Lily, que também era sua vizinha, era o oposto dele. Ela xingava, fugia de casa para ficar com seu amigo, era desobediente. No entanto, com Mike, ela se comportava de uma forma muito diferente. Ela era doce e carinhosa. Enfrentava qualquer um que mexia com ele para defendê-lo e ajudá-lo com tudo o que ele precisava. Ambos estavam apaixonados, mas nenhum foi capaz de dar o primeiro passo. Nas últimas semanas, Lily havia tido muitos problemas com seus pais. Eles eram muito religiosos e a castigavam inúmeras vezes por ter comportamentos que Deus não gostava. Para o Mike, a família de Lily era como uma seita. Eles só queriam se relacionar com pessoas que tinham crenças semelhantes, e todos aqueles que pensavam de forma diferente eram pecadores. A situação de sua amiga ficou ainda pior em uma grande discussão. Ela gritou e disse coisas horríveis para os seus pais. Resumindo, além dos xingamentos e insultos, disse que não acreditava em nenhum Deus e cuspiu na Bíblia na frente deles. O Mike podia ouvir os gritos de sua casa. Ele se inclinou para fora da janela para tentar ver alguma coisa, mas não conseguiu. Ele decidiu sair e ficar no jardim esperando a sua amiga. Depois de ser castigada, ela sempre fugia pela janela do quarto de hóspedes. Ele esperou várias horas, mas ela ainda estava lá dentro. De repente, ele viu um padre batendo na porta dos seus vizinhos. Ele não era o padre da cidade, ele nunca o tinha visto antes. Sua mãe abriu a porta para ele e o convidou para entrar. Os gritos na casa de sua amiga começaram a ficar cada vez mais altos. Ela não apenas gritava, agora ela estava chorando desoladamente. O Mike estava desesperado e não sabia como ajudá-la. Se ele ligasse para eles, seus pais não deixariam entrar. Para eles, ele era um jovem pagão que colocava pensamentos ruins na cabeça da sua filha. Mas ela continuou gritando. Ele pensou em chamar a polícia, mas teria que ter provas que eles estavam realmente fazendo mal a ela. Eles estariam machucando ela? Como um padre pode participar da surra de uma garota? De repente, surgiu uma ideia. Ele se lembrou da janela do quarto de hóspedes, pulou o muro que separava o jardim das duas casas e tentou abrir a janela. A Lily tinha deixado aberta. Ele pulou para dentro com muito cuidado. Ele foi na ponta dos pés até a porta para ouvir melhor. A sua amiga gritou com uma força de partir o coração. Ela gritou: "Me solta! Você não tem o direito de fazer isso comigo! Me solta!" Ao mesmo tempo, o padre e os seus pais recitavam versos que pareciam orações. O Mike finalmente entendeu o que eles estavam fazendo com ela. Eles estavam realizando um ritual de exorcismo. O Mike saiu do esconderijo e entrou na sala onde estava sua amiga. A Lily estava amarrada à cama com cordas e seus olhos estavam brancos. O padre mostrava o crucifixo enquanto não parava de borrifá-la com água benta. A mãe de Lily percebeu a presença de Mike e virou. Ela o agarrou pelas orelhas e o empurrou para a porta da frente. "Olha o que temos que fazer com ela por sua culpa!" disse ela com os dentes cerrados. A Lily e a sua família se mudaram alguns dias depois. Mike não conseguiu ver a sua amiga novamente. Ela não recebeu carta nem ligações. Ele nem sabia se ela ainda estava viva. Sonora é um estado cheio de lendas e relatos arrepiantes. Cada região tem histórias diferentes e Hermosillo não é exceção. Ali encontramos a lenda do seu antigo convento, que os deixará com os cabelos em pé. Acredita-se que durante o século XIX e a primeira metade do século XX, o convento de Hermosillo era um lugar onde as mulheres iam esconder suas gravidezes indesejadas. Mas nem todas as mulheres iam voluntariamente. Muitas faziam isso forçadas, algumas vezes pelos pais e outras porque foram julgadas pela sociedade por estarem grávidas em uma idade precoce.
Ali, se arrependiam diante de Deus e seus filhos eram tirados delas, para dias depois elas serem instruídas e adotar o estilo de vida das freiras. Outras simplesmente depois dali desapareceram. Se diz que esses desaparecimentos forçados foram ordenados pela Madre Superiora, que era uma verdadeira tirana. Tinha uma maneira peculiar de entender a religião ligada sobretudo ao tormento, tortura e assassinato. Muitas das mulheres que chegavam contra sua vontade tinham um destino fatal. Tiravam seus filhos e eram submetidas a castigos físicos com ferros, pregos e fome, entre muitas outras torturas. A Madre Superiora assegurava que essas mulheres tinham um demônio dentro de seus corpos e que o filho que geravam devia morrer, pois seria o filho do próprio demônio. Assim, muitas mulheres morreram por causa dos cruéis castigos e outras que conseguiam sobreviver ficavam com graves e irreparáveis sequelas mentais. Pouco a pouco, com o rumor desses atos de crueldade, o alto comando eclesiástico declarou seu fechamento. No entanto, mais arrepiante ainda estava por ser conhecido. Na segunda metade do século XX, começaram a ser realizadas obras ao redor e decidiram derrubar o convento abandonado para construir um novo edifício. Quando os trabalhadores começaram a derrubar as paredes mais grossas em seu interior, encontraram vários esqueletos de mulheres, fetos e recém-nascidos. Tanto as mulheres que vieram pedir ajuda, quanto seus bebês foram mortos e escondidos dentro das paredes daquele horrendo lugar. Também havia rumores de que muitas das crianças eram filhas das freiras que tiveram que escondê-las diante dos olhos da Madre Superiora. Diz a lenda que se você caminhar pela Calle Serdã tarde da noite, poderá ver as almas penadas de mulheres grávidas chorando e se lamentando desoladamente. Não andam, mas flutuam e gritam de dor por terem perdido seus filhos. Como vão vocês, amantes do escuro? Esperamos que vocês estejam prontos para receber sua dose de terror. E já vamos avisar que o de hoje vai te assustar. Tem certeza que querem saber o que aconteceu? Vá em frente. Nos encontramos em uma igreja em Paris que sempre foi muito tranquila. Lá, todos os paroquianos se amavam. Respiravam tanta felicidade que inclusive passeavam e refletiam juntos nos momentos de lazer. Se alguém precisava de ajuda, ninguém hesitava em dar uma mão, mesmo que precisasse parar o que estivesse fazendo. Mas um dia, esse ambiente mudou. Os conflitos começaram com a chegada de dois monges que ainda não haviam sido educados. Seus nomes eram Manuel e Léo. Eram muito indisciplinados, entretanto, foram agradavelmente aceitos por toda a Irmandade. Adoravam as travessuras que faziam, não machucavam ninguém. A vida ali havia se tornado muito divertida. Eles rapidamente formaram um grupo de 5 amigos. Depois de comer, liam um pouco e depois pregavam peças engraçadas uns nos outros. Mas uma manhã, durante a missa do meio-dia, o padre desmaiou e caiu no chão. Primeiro, seu nariz começou a sangrar e cerca de 10 segundos depois, começou a convulsionar. Ele foi levado para o pronto-socorro inconsciente. Para a surpresa de todos, voltou naquela mesma noite, pronto para exercer seu trabalho. O médico não contou aos outros o que estava acontecendo, porque seu paciente havia pedido, e os avisou que ainda estava em um estado complicado. Por isso, tiveram cuidado especial com ele e ficaram atentos caso apresentasse algum sintoma. O padre foi dormir antes do horário normal. Pediu uma permissão especial para poder fazer isso, e lhe foi concedida. Na manhã seguinte, alguns monges o encontraram sentado na sala de jantar, pálido e com olheiras. Inclusive, era difícil até para manter uma conversa. Implorou que não ligassem para o hospital e o deixassem fazer a missa. Embora sua condição física não fosse a ideal, prometeu que após celebrá-la, voltaria ao hospital. Então foi permitido. Enquanto isso, os recém-chegados Manuel e Léo convenceram seu grupo de amigos de que, na verdade, ele estava possuído. Eles inventaram um documento que dizia que esses sintomas eram de uma pessoa endemoniada. Como a data foi falsificada, parecia que se tratava de um arquivo antigo e prestigioso. Ensinaram explicando que, após um exorcismo,
o diabo permanece oculto no cérebro da vítima. Ali, planta suas sementes que irão se manifestar mais cedo ou mais tarde. O melhor método para acabar com o mal era matar o possuído quando sofresse os sintomas. Assim que começou a fazer o sermão, desmaiou e seu nariz começou a sangrar novamente. Antes que pudesse ver se estava convulsionando, 5 monges encapuzados se lançaram sobre ele, cada um empunhando uma faca. O esfaquearam na frente de todos os outros, até terem certeza de que estava morto. Após um longo silêncio, os gritos invadiram a sala. Então, se viraram para mostrar seus rostos. 2 deles tinham um grande sorriso na cara. O Santuário de Las Lajas, na Colômbia, é considerado um dos mais belos templos cristãos do mundo. E ali aconteceu a história que queremos contar hoje. Durante a construção da igreja, um trabalhador adoeceu. Era o encarregado de colocar a cruz no altar. Caiu no chão e começou a convulsionar. Seus companheiros tentaram ajudá-lo, mas sua pele estava tão quente que queimava só de tocá-lo. Um dos sacerdotes encarregados da supervisão disse que seria necessário um exorcismo. Pegou seu rosário e uma Bíblia e começou a recitar palavras em latim. O homem faleceu entre gritos e lágrimas de dor no momento em que o demônio foi expulso do seu corpo. Anos depois, um menino de uma cidade próxima fez uma excursão à mesma igreja. Santiago sempre notou o pingente em forma de cruz que seu avô recém-falecido tinha. Estava animado para ir àquele famoso local de culto e acender algumas velas em sua memória, já que seu ancestral era crente. Depois de comprá-las, pediu permissão ao professor para que ele e seus amigos pudessem ir colocá-las. Empolgado, as arrumou no altar e as acendeu. Mas seu sentimento nostálgico não durou muito, pois apareceu uma grande rajada de vento que as apagou quase que instantaneamente. Tentou reacendê-las, mas as chamas não se mantinham acesas por nem sequer 2 segundos. Era muito estranho. Não havia mais correntes de ar. Continuou tentando, até que o pavio se transformou em pó. De repente, a luz que entrava através dos vitrais da igreja desapareceu, e a escuridão invadiu o local. O barulho de um trovão anunciava uma tempestade lá fora. De repente, um padre apareceu gritando para os amigos de Santiago se afastarem dele. Então Santiago caiu no chão, e seus olhos ficaram brancos. Começou a convulsionar e espumar pela boca. De um momento para o outro, seus lábios se separaram de tal forma que parecia que sua mandíbula iria deslocar. O padre se aproximou rapidamente e fez o exorcismo, enquanto a voz do jovem se tornava cada vez mais grave e seus gritos de dor se acentuavam. Seu corpo se separou do chão, levitando, e começou a falar em uma língua que ninguém entendia. Pouco tempo depois caiu no chão, com as veias marcadas em seu rosto ainda pálido, e suas orelhas vermelhas como sangue. Havia entrado em coma, do qual nunca mais acordaria. Como vocês estão, amantes do escuro? Hoje trazemos para vocês uma lenda da província de Pontevedra, Espanha. Ali encontramos um cemitério na pequena vila de Mondariz, que aterrorizou várias gerações. Juan Luiz havia saído de férias a Pontevedra com vários amigos. Os primeiros dias foram dedicados a conhecer o centro da cidade e depois decidiram visitar os pequenos povoados dos arredores. Assim, chegaram a Mondariz e se alojaram no hotel situado nas imediações de uma floresta. Um de seus amigos queria sair à noite para visitar o monte. Embora os demais não tenham gostado muito da ideia, o acompanharam pelo escuro caminho. Depois de caminhar 1 quilômetro, chegaram a um cemitério. Tinha um portão muito alto com grades de ferro. O grupo de amigos decidiu entrar para olhar. O cemitério parecia abandonado. A grama não estava cuidada e havia até túmulos semi-abertos. Depois de dar uma volta, saíram do local e encontraram um homem correndo apavorado. Ao vê-los, lhe disse que se escondessem muito bem, porque se não fizessem isso, morreriam. Os rapazes riram do homem enquanto ele desaparecia na escuridão. Continuaram seu caminho quando, de repente, ouviram uma espécie de murmúrio. Pouco depois, viram um brilho que se aproximava deles e ouviram passos. Juan Luiz e seus amigos se entreolharam e, assustados, correram novamente para o cemitério para se esconder.
Não queriam olhar para o que ou quem eram. Ficaram quietos atrás de uma parede, enquanto sentiam como um grupo de pessoas passavam do lado deles. Nesse momento, começou a cheirar muito forte a queimado. O grupo permaneceu completamente imóvel e em silêncio, até que pouco a pouco os passos foram se afastando. Quando já não escutavam mais nada, saíram de seu esconderijo e viram pegadas no chão úmido. O rastro de pegadas seguia a mesma direção que o homem que havia fugido havia tomado. Juan Luis e seus amigos deixaram a floresta e voltaram para o hotel. Quando entraram, havia um senhor na recepção que, ao vê-los, gritou com eles, pedindo que explicassem por que haviam saído para a floresta à noite. Depois de contar o que aconteceu, o homem começou a orar por eles. Lhe diz que à noite, nos Montes Galegos, e sobretudo com a lua cheia, se encontra a Santa Companhia. Se alguém cruzar com este grupo de homens encapuzados, eles lhe entregarão um osso em chamas como uma tocha, para vagar com eles pelo resto da eternidade. Não pode olhar para eles. Se alguém se atrever a fazer isso, devem desenhar um círculo no chão e ficar dentro até passarem. E quem não se atrever a olhá-los, deve se esconder muito bem e rezar para que não o vejam. Naquele cemitério de Mondariz, estavam apenas enterradas as vítimas de Santa Campanha. Dizem que essas almas são amaldiçoadas. E é por isso que o lugar está escondido e afastado da cidade. Juan Luis perguntou ao senhor sobre os passos que haviam escutado. Ao que o homem respondeu que só podiam ser os passos da Santa Companhia. O grupo de amigos nunca soube o que aconteceu naquela noite, mas aquele homem que saiu correndo ao lado do cemitério nunca mais voltou à cidade. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!